vocês querem saber referente ao Lucas Veríssimo, né? Nós também fomos pegos de surpresa, como eu disse. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado. Nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo. Teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem, mas enfim. E segurou todo esse tempo, é tanto que nós escrevemos o atleta, poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas, mas está me desviando a atenção. Mas enfim, deu tudo certo e de repente chega uma proposta no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não, o Corinthians não é mais o que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente para que a partir de um grande momento de reestruturação a gente não precisa mais passar por isso. Augusto, eu vou te perguntar sobre o Benfica, porque desde que a gente soube dessa história, muito tem se falado sobre o que o Corinthians fez e o que o empresário junto ao jogador também fizeram ou deixaram de fazer. A gente leu no jornal A Bola de Portugal que o Benfica aguardava até a metade de janeiro um contrato assinado pelo Corinthians, que segundo eles não chegou lá e por isso que eles resolveram fazer a contratação, a venda junto ao time do Qatar. Eu queria te perguntar, né? A gente tem falado muito dessa situação do contrato que estava disponível para o Veríssimo assinar, não foi assinado. A questão do Corinthians, não com o Veríssimo, a questão do Corinthians com o Benfica, ela estava assinada pelo Corinthians? Não, eles não assinaram, a gente estava aguardando eles assinarem e dizendo que ia assinar, estava tudo certo com o atleta. É tanto que a proposta que o Benfica teve era igual a nossa. Ou se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões. Só estava uma diferença de salário, nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. O Corinthians não tem condições de pagar, tem condições, até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E de repente aumentaram mais 1 milhão de euros. Então tem muita conversa fiada, tem muita coisa, muita história aí que está meio atravessada. Ao contrário, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta deles, eles mandarem para a gente, e de repente começou, não vem, e a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. O Corinthians não tinha assinado nada com o Benfica? Não, a gente está esperando primeiro eles assinarem. É primeiro eles que tem que mandar para eles. O contrato veio, nós mandamos o contrato para eles assinarem, tinha algumas cláusulas que eles não aceitavam, e aí voltou para eles. E dentro disso começou a enrolação, e a gente cobrando, e o atleta tudo certo. Ou seja, o atleta ele tem contrato até junho. Isso é um contrato feito da gestão passada que a gente está tentando consertar. Não vai existir mais tipo de contrato no Corinthians. O Corinthians mudou, é uma nova gestão, chega. Não vai mais ser usado de intermediário. E nós não vamos ficar entrando nesse leilão. Quem quer jogar no Corinthians, que jogue. Quem não quer, deixa o Corinthians em paz. Augusto, minha pergunta é sobre o Matheus França. Qual a situação dele hoje? É um jogador que já está com contrato assinado, que ele treina no clube, tem até fotos dele com a camisa do clube, mas ele já está com contrato assinado? Como eu disse, o Corinthians mudou, meu amigo. A gestão agora é outra, a gestão é uma gestão técnica, profissional, é uma gestão que pensa no Corinthians. Então, a cláusula tem que vir de acordo com o que a gente imaginou, com o que a gente quer para o Corinthians. A hora que chegar nessa cláusula, a gente assina. Presidente, até pelo fato de não ter assinado com o Veríssimo, né, essa renovação e ter sido anunciado, o senhor acredita que o Corinthians entende que o Corinthians falhou e vai mudar na postura das contratações, ou pelo menos no anúncio dessas contratações a partir do momento que o Corinthians assinar esses contratos? Sim, com certeza. É aquela história que eu falei, né? Maldito homem que acredita no homem. Demos um voto de confiança. Não vai mais existir, pode ter certeza disso. Daqui para frente, eu até peço daqui para frente ajuda do torcedor, que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação. A gente está reestruturando o Corinthians para que não aconteça esse tipo de coisa mais. E daqui para frente não vai mais ter isso, você pode ter certeza. A gente vai ter coragem de estar na linha de frente, vocês não têm ideia a pressão que a gente está sofrendo em todo sentido. Estou segurando, vou segurar. O Corinthians mudou, acabou. Se vocês perceberem hoje, renda, por exemplo, 2,5 milhões, a ala mais cara, vazia e com ingresso muito mais barato, a R$22. Então daí você já tira uma ideia como está a gestão, a pressão que nós estamos sofrendo, e não tem, acabou. Agora é uma outra gestão, um novo Corinthians. O que faz acreditar na questão do Mateuzinho, presidente, se ainda não está assinado, como o senhor falou? Não, falta só um detalhezinho, depende deles, um detalhezinho numa cláusula no contrato.
É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta, porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui, empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça. Mudou. Eu não aceito isso, como foi o caso do Moscardo. Assina, paga e o garoto fica. Não paga, o garoto volta. Pagar, o garoto vai ficar. Assinaram, ok, vai ficar. O Corinthians não vai ser mais refém de ninguém. Me dê o passe estipulado, me dê a condição e está tudo certo. Acabou. Não, estamos conversando. O Flamengo está fora, eles estão em viagem. Liguei até hoje para o Brás, está chegando de viagem. Enfim, assim que chegar vai ser resolvido. O Mateuzinho só fica com passe estipulado, então. Um passe estipulado com uma porcentagem para o Corinthians. Não vai mais servir de intermediário. O Corinthians mudou. Tá aí então, Guilherme Silva, você pode acompanhar as palavras. Só um minuto. Vamos lá. Tem alguma informação importante que o Márcio tá... Vamos voltar aqui, é mais um off, tá, Gui? Então, só pra gente poder finalizar, palavras do Augusto Melo. Não está assinado o Matheus França, um jogador que está treinando no Corinthians, tem até foto dele que já vestindo o manto alvinegro, mas até agora não assinou. Tem uma cláusula que impede, ele não quis informar qual é essa cláusula, a gente vai ficar em cima disso para poder saber informar todos os ouvintes da Jovem Pan, mas até o momento não foi assinado o contrato do Matheus França. Então tá aí. A palavra do Augusto, eu até entendi bem assim a explicação. Me parece que ele estava esperando o Benfica assinar e o Benfica não quis assinar. Provavelmente o Benfica já sabia que chegaria uma proposta melhor e aí não queria fazer negócios com o Corinthians. Então, apesar de estar apalavrado, o Benfica segurou o negócio. Agora o erro continua sendo do presidente por ter anunciado. Esse é o erro do Corinthians, é ter anunciado. E aí ele fala, né, maldito o homem que confia no homem, né? Enfim, mas o erro aí então, a princípio, é de ter anunciado sem ter assinado o contrato.